Olá, eu sou o Dr. Miguel Lucas, autor do blog Escola de Psicologia e criador da Fórmula da Positividade. Neste vídeo vou responder a um comentário da Juliane sobre a ansiedade social. Vou passar a ler. Não sabia que tudo isso, pelo que sempre passei, tivesse um nome: ansiedade social. Sempre pensei que eu só era tímida. Me sinto ansiosa e preocupada acerca do que os outros podem pensar ou falar. Quando alguém em um grupo está a falar, eu imediatamente acho que estão falando sobre mim, rindo de mim. É horrível. É como viver aprisionada dentro de mim mesma. Várias vezes sinto que não sou uma pessoa sociável, não sei agir como os outros, não sei como fazer para que as pessoas gostem de mim. E para os outros parece tudo tão normal. Para mim é um terror ter que falar com alguém que eu nunca vi ou mesmo com alguém que eu vejo sempre, mas tenho vergonha de falar. Não sei puxar assunto. Na verdade, até manter a conversa já é difícil às vezes. Não é fácil viver com medo do que pode ou não passar-se na cabeça de quem você nem conhece. Parece uma falta constante de confiança. Também me sinto muito só às vezes. Nem sempre é fácil encontrar alguém para conversar. Tem dias que não converso com ninguém, quando fico em casa. Queria ter mais segurança. Talvez isso me ajudasse a ter mais pessoas por perto. Juliane. Muito bem, Juliane. As questões relacionadas com a ansiedade social, obviamente que estão sempre relacionadas com uma forma de medo. Uma forma de medo que tem a sua base na exposição aos outros, na interação social e, na grande maioria das vezes, por certo, aquilo que a pessoa receia é passar vergonha, não é? É no momento em que tem que falar não ser capaz de manter uma conversa e temer a vergonha que possa passar, não é? Portanto, a pessoa quando está em casa, de certa maneira, começa a antecipar tudo aquilo que julga poder vir a acontecer numa situação de travar, não é? De ficar congelada numa conversa social e daí ficar depois também em pânico, por exemplo. Ora bem, o primeiro erro que está cometendo nesta situação é tentar agradar aos outros, não é? Julgando que, eventualmente, todas as pessoas necessariamente têm que gostar de você. A vida não se processa desta maneira e nós, efetivamente, como muito bem diz, não conseguimos adivinhar, não é? Não conseguimos prever o que é que as outras pessoas vão julgar acerca de nós. Portanto, aquilo que é mais certo, aquilo que mais segurança, como tão bem diz que deseja ter e mais confiança, tem que fazer é encontrar em si mesma um assunto, não é? Que se sinta confortável de dialogar. Ainda assim, se não tiver assunto, por vezes a sinceridade é um quebra-gelo, não é? Imagine que vai a uma festa e está sozinho a um canto com o copo na mão, não é? E pretende dirigir-se a um grupo para manter uma conversa ou apenas a uma pessoa. Pode utilizar a sua fragilidade, não é? Para quebrar o gelo, dizendo: bem, eu estava ali ao canto, sozinha, sem saber o que fazer e decidi colocar conversa com você. Não se importa que eu possa conversar e fazer-me alguma companhia. Nesse exato momento, a outra pessoa provavelmente vai se rir ou vai dizer que também estava na mesma circunstância que você. Portanto, em determinadas situações, é importante que a pessoa que sofre de ansiedade social não se ache assim tão diferente das outras pessoas, porque essa, na verdade, é uma percepção irrealista, não é? Que não tem assunto, que não é uma pessoa interessante, que é preciso ter uma super confiança e uma super autoestima para, na verdade, as pessoas poderem gostar dela. Agora, é aqui que começa o problema. Nós não controlamos quem pode vir a gostar de nós. Aquilo que cada um de nós controla e cada um de nós tem poder
e pode efetivamente focar a sua atenção, não é? Nos seus valores, nos seus interesses, naquilo que gosta, não é? E transmitir de uma forma genuína aos outros exatamente isso. Depois, se os outros, ou uma pessoa particular em questão, vai ou não achar interessante, vai ou não gostar de nós, nós não controlamos. Portanto, temos que ser exatamente nós. Aquilo que eu mais digo às pessoas que me colocam esta questão, o que é que eu devo fazer, como é que eu devo agir, tem alguma dica, portanto, que contenha algum segredo que possa efetivamente tornar-me mais confiante na interação social? Efetivamente, aquilo que eu digo e a dica principal e que mais surte efeito é: seja exatamente aquilo que é. Quando nós passamos para os outros aquilo que efetivamente nós somos, os assuntos, os interesses, os valores, aquilo a que damos significado, nós estamos no nosso porto seguro, porque estamos a transmitir aquilo que conhecemos, que melhor dominamos, não é? Portanto, nós não podemos efetivamente ir inventar uma outra pessoa, uma outra personalidade, uma outra identidade, não é? Para que a pessoa que esteja à nossa frente passe a gostar de nós. Porque nós não somos algo no vazio. Não é? As pessoas gostam umas das outras na interação. Portanto, vai efetivamente existir pessoas que, com o mesmo discurso, com os mesmos interesses, com a mesma sua forma de ser, irão adorá-la, irão gostar de você, irão interagir com você, e outras pessoas com interesses completamente diferentes dos seus podem não sentir tanto interesse por esses assuntos, por essa conversa, e eventualmente no futuro podem não gostar tanto de você. Bem, então na verdade, quando estiver na situação de poder ter que interagir e ainda estar em casa a preparar a saída, aquilo que mais atrapalha a pessoa com a ansiedade social é ela começar, portanto, de certa forma, a sentir um incómodo físico porque tem experiências anteriores em que efetivamente correram menos bem, em que ela se sentiu muito ansiosa e eventualmente até abandonou a festa ou abandonou a conversa ou saiu a correr para ir no banheiro porque estava efetivamente incomodada e aflita. Mas isto acontece, obviamente, não é? Quando a pessoa está a preparar-se para sair de casa para ir para um novo evento social, todos estes cenários vêm à memória dessa pessoa, não é? E automaticamente o corpo começa a disparar sintomas incómodos às quais a pessoa identifica como ansiedade. E começa a dizer, bem, eu estou a ficar ansioso, não é? Vai-me acontecer exatamente a mesma coisa que me aconteceu no evento passado. Eu não vou conseguir ir, eu vou passar uma vergonha. Bom, então, esta ansiedade tem que ser interpretada como o corpo estando a responder a um evento antigo e não efetivamente àquele que vai acontecer. Portanto, nós não sabemos o futuro. E se não sabemos o futuro, é aqui que está a chave para a pessoa começar a dar algum suporte a ela mesma. Portanto, Juliano, existem efetivamente alguns pontos, não é? Que importa começar a focar a atenção e importa começar a trabalhar. Que é preparar os eventos futuros, que é preparar a interação futura. De que forma? Inicialmente, aprendendo a lidar com os sintomas da ansiedade no momento da exposição social. Ou seja, você não pode não sentir esses sintomas, não pode não sentir o batimento cardíaco acelerado, um pouquinho de nó na garganta, borboletas no estômago, até por vezes um bocadinho de sudação exagerada. Portanto, esses sintomas eles não vão deixar de estar presentes na interação social, porque o corpo está-se a relembrar de eventos anteriores nos quais passou um mau bocado. Mas tem que ter a percepção que as outras pessoas não estão a ver, não é? E não estão elas, efetivamente, a perceber o que se está a passar consigo, porque as coisas não são assim tão perceptíveis. Portanto, tem que entender que está ainda sob controle. Está a sentir os sintomas físicos no seu corpo, mas nada está acontecendo.
ok? Portanto, a outra forma então, depois de reverter e tentar diminuir um pouco esse incómodo físico depois de ele ter sido sentido, é aprender a relaxar utilizando a sua respiração. Quando você se foca na sua respiração, que é considerado um estímulo neutro, você fica focada em si mesmo, volta para si e deixa de estar a monitorizar as outras conversas que estão ao seu redor ou a projetar cenários catastróficos, não é? Que efetivamente fazem disparar ainda mais essa ansiedade. Portanto, ao vir para si mesma, ao focar-se em si mesma num estímulo neutro, que normalmente a respiração é prazerosa e permite sentir-nos alguma tranquilidade, depois de você conseguir voltar para si mesma, não é? Então importa começar a fazer ou a colocar em ação alguns comportamentos que possam, de certa forma, desconfirmar essa sua insegurança. Então, de que forma é que deve fazer isso? Não é? Obviamente que sabe falar, obviamente que tem essa capacidade, tem a capacidade de se dirigir a alguém ou a algum grupo, não é? Então deve fazê-lo numa voz firme, confiante daquilo que vai dizer. Não é? Pode perguntar as horas, pode perguntar a outra pessoa o que é que ela está bebendo, pode perguntar a outra pessoa o que é que ela aconselha a beber. Portanto, os assuntos, efetivamente, eles são inúmeros. Agora, numa situação de estar altamente ansiosa e altamente focada nos seus sintomas físicos incómodos e a monitorizar tudo o que está à sua volta, colocando-se nos assuntos que estão a ser ouvidos, cenários catastróficos, ou como se as outras pessoas estivessem apenas ali para reparar em si e a dizer mal de si, e a comentarem acerca de si ou a rirem-se de si, isso é apenas uma construção mental, não corresponde à realidade. Não é? E se tiver a passar esse cenário mental na sua cabeça, obviamente que não se sente capaz de interagir. Mas isso não passa apenas de um cenário mental construído de forma catastrófica com base nos seus sintomas e nas suas sensações incómodas. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Não é? Então, como sair disso? Como eu já disse, inicialmente não ficar alarmada por sentir o incómodo físico. O segundo passo é utilizar a respiração para voltar para si, deixar de monitorizar o ambiente exterior e estar focada nos cenários catastróficos. Ao focar-se no estímulo neutro da respiração, volta a ter o controle, o corpo relaxa um pouco, diminui os sintomas incómodos e então fica preparada para pegar nas suas ferramentas, que é a sua voz, não é? O seu diálogo, a sua postura, o seu comportamento, e interagir com alguém através de uma deixa de quebra-gelo, não é? Como, por exemplo, o que é que está bebendo? A que é que sabe? É? Está fresco, é melhor com mais gelo, sem gelo? Por exemplo, são coisas simples que se podem fazer, não é? E a partir daí, então, começar a ser genuína acerca dos seus interesses, dos assuntos que gosta de falar, não ficando a pensar o que é que a pessoa está a pensar acerca de si, mas focando-se e envolvendo-se apenas na conversa, tentando obviamente ser simpática para a outra pessoa, mas sempre sobre assuntos genuínos do seu interesse, aquilo a que dá significado, aquilo que gosta de fazer. A outra pessoa pode não ter os mesmos gostos, mas isto é motivo suficiente para se sentir segura no discurso que está a realizar com a outra pessoa, porque você domina os seus próprios assuntos. Portanto, a confiança, ela constrói-se desta forma, não é? Ela não vem, não cai em cima de nós e nós não passamos a ser uma pessoa confiante do nada, não é? A probabilidade de sermos mais confiantes é quando falamos acerca daquilo que sabemos e que conhecemos, que é a nossa vida, que são os nossos interesses, não é? Nunca estando à espera se a outra pessoa vai gostar ou não vai gostar de nós. Se vai gostar de nós ou não, ou se tem interesses ou não por aquilo que nós estamos a falar, depende dela e não de si mesmo, ok? Na próxima vez que tiver para sair,
para uma interação social, pense nestes tópicos, ok? Pense em não catastrofizar, pense naquilo que é possível de ser feito da sua parte, aquilo que domina, os assuntos que gostaria de falar numa festa, ok? Não fique em pânico com alguns sintomas incómodos, utilize a sua respiração, recupere a sua tranquilidade e nesse estado depois invista na interação social, acredito que irá ser bem sucedida. Forte abraço.